E aí, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Nolli, nós estamos numa aula de Geografia e hoje nós iremos ver a diferença entre clima e tempo, os fatores e elementos do clima. Vamos então, começando pelo começo. Nós precisamos fazer uma distinção entre clima e tempo. Eu acho que uma forma bem simples de compreendermos isso é utilizando palavras-chave. Por exemplo, para clima, eu vou colocar como palavra-chave estável. Ok? Para o tempo, eu vou colocar a palavra-chave instável. Explico. Todos os dias no jornal, nós assistimos uma pessoa falando sobre o tempo. A menina do tempo, o rapaz do tempo. Por exemplo, acordo de manhã, ligo o jornal e fala assim. O rapaz do tempo diz assim. Hoje as temperaturas devem aumentar em todo o Brasil. Ele está falando do tempo atmosférico. Amanhã haverá chuva na cidade de Araxá, Minas Gerais. Ele está falando do tempo em Araxá, Minas Gerais. Ou seja, para ficar bem claro, o tempo são as manifestações atmosféricas momentâneas. Hoje de manhã estava frio e nublado em Araxá, Minas Gerais. Agora, 8 horas da manhã, o tempo está aberto e ensolarado. Houve uma mudança em poucas horas do tempo, de frio e nublado para quente e ensolarado. Isso é o tempo, a condição no momento da atmosfera. É instável. Hoje à tarde eu não sei, mas possivelmente vai estar diferente do que está agora o tempo. Agora vejam o clima. Araxá, Minas Gerais, está distante do mar, menos de 1.000 quilômetros, mas está distante do mar, e está numa altura de 900 metros em relação ao nível do mar. Por esses motivos, nós teremos aqui onde eu estou um clima chamado clima tropical de altitude. Esse clima era o mesmo ontem, vai ser o mesmo amanhã. Melhor ainda, o clima tropical de altitude está aqui em Araxá há alguns milhares de anos e estará aqui em Araxá ainda alguns milhares adiante. Ele não deve mudar. O que vai mudando dentro do clima é a sucessão constante do seu tempo atmosférico. Então, por exemplo, chego no Polo Sul, está frio o tempo. Amanhã também, depois de amanhã também. Analiso durante os 30 anos ali a região e descubro que todos os dias o tempo ali é frio. Os 30 anos analisando essa região, como que o tempo atmosférico se comporta, vai me dizer qual é o clima daquela região. Então aqui em Araxá, essas variações diárias que nós temos no tempo, as variações que ocorreram ao longo dos 30 anos no tempo atmosférico, entre frio, calor, maiores temperaturas e menores, determinaram que aqui nós vivemos uma região de clima tropical de altitude. Imaginem qual seria a vida de uma pessoa que trabalha anunciando o tempo na TV se ela anunciasse o clima. Pensem, ela chegaria no mapa do Brasil, apontaria para a região norte do Brasil. Aqui no estado do Amazonas, nós teremos hoje o clima equatorial. No outro dia ela falaria a mesma coisa e a vida inteira, todos os dias, ela diria isso. Porque o clima é estável, ele não altera. Não gostei dessas palavras-chave, apresento outra. Vou dizer então que o clima é a personalidade de um lugar. Personalidade. O que é o clima? É a personalidade. Personalidade. Qual que é a personalidade do clima aqui em Araxá? Nós temos 2 estações do ano. Uma é quente e chuvosa, que nós chamamos de verão. A outra é fria e seca. Fria, nem tão fria assim, e seca, que nós chamamos de inverno. É essa a personalidade. É isso que nós esperamos da cidade de Araxá desde sempre e para sempre. Ah, mas no meio disso tudo o tempo vai variando. Ou seja, o tempo é o humor do lugar. Pode variar num dia só, 5, 6 vezes. Pode passar de um tempo chuvoso, extremamente frio, para um céu aberto, ensolarado, muito quente. O que mudou aqui foi o tempo atmosférico e não o clima. Básico, simples, partimos para o próximo, ok? Personalidade e humor.
Aí lá na escola os meninos falam, professor, você sabe como eu diferencio clima e tempo? Simples, humor, personalidade. Em alguns lugares as pessoas podem perceber, então, variações no tempo gigantescas, mas no fim de 30 anos o que vai determinar o clima da região é exatamente isso, como que o tempo se comporta ao longo dos anos. Fechou? Simples. Aí nós vamos para uma parte também muito simples, que são os elementos climáticos. Por exemplo, os elementos nós vamos tratá-los como as características próprias de um clima. A temperatura é um elemento climático. Em Araxá, nesse momento, a temperatura está alta. A temperatura é um elemento climático, ok? A pressão da atmosfera é um elemento climático. Certo? Pressão atmosférica. E por último, a umidade. Então, o que seriam os elementos climáticos? São aquelas características próprias daqui do nosso clima, de qualquer clima. A temperatura, a pressão, a umidade atmosférica, nós chamamos de elementos do clima. Eles não andam sozinhos. Junto dos elementos do clima, tudo junto e misturado, nós temos os fatores climáticos. Olha a diferença, os fatores determinam o tipo de clima. Como assim? Os exemplos nos mostrarão. Os exemplos serão apresentados aqui e nos mostrará como isso funciona. Primeiro fator do clima que eu colocarei aqui vai ser a latitude. Vejam só. Latitude. Vejam. Planeta Terra. No centro do planeta Terra aqui, linha do Equador. A linha do Equador é a linha que divide o planeta Terra em norte e hemisfério sul. É a linha de 0 graus. Esse fator aqui chamado latitude funciona assim. Quanto mais perto eu tiver da linha do Equador, mais quente vai ser aquele clima. Os climas chamados equatoriais são os climas permanentemente quentes. São os climas que estão próximos à linha do Equador. Os livros costumam dizer assim, ó, o clima, olha só, a temperatura é inversamente proporcional à latitude. Ou seja, quanto menor a latitude, quanto mais perto de 0 graus, quanto menor a latitude, maior a temperatura. Araxá está a 19 graus de distância da linha do Equador. Então, quanto mais próximo do Equador eu ficar, quanto mais eu me aproximar do Equador, mais alta vai ser a temperatura. A galera costuma anotar no caderno. A temperatura é inversamente proporcional à latitude. Quanto mais perto do Equador, mais quente. Quanto mais longe do Equador, mais frio. 66 graus de latitude norte. A partir dali começa o clima polar. Ou seja, quanto maior a latitude, mais frio o clima vai ser. Aí nós vamos encontrar os climas polares. Quanto mais próximo do Equador, mais quente o clima será. Só que não basta só isso. A latitude é importantíssima. Araxá é uma cidade de clima tropical porque está perto do Equador, ou melhor ainda, nós estamos no clima tropical porque nós estamos numa região dentro dos trópicos. O que é estar dentro dos trópicos? É estar entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Ok? Então, o primeiro fator que determina o clima é a latitude. Você fala assim, onde você mora? Eu moro lá na região que está a 68 graus de latitude norte. Você já pensa, esse lugar que você mora determina que lá é um clima polar. Nada altera isso. E é verdade, se eu estou acima de 66 graus, dificilmente vai ter um fator climático que altere isso. Porque os fatores podem funcionar e trabalham juntos. Por exemplo, o próximo fator é a altitude. Eu vou colocar altitude e latitude um depois do outro, para que a gente resolva qualquer possibilidade de confundi-los. Olha só. Nós sabemos então que latitude é uma distância em graus a partir da linha do Equador. Agora, altitude é uma medida de altura em relação ao nível do mar. Por que Araxá
tem um clima tropical diferente, por exemplo, da cidade de Santos. Santos está ali pertinho do mar, na altura do mar, um pouquinho acima do mar, e Araxá está a 900 metros acima do mar. Por que no topo do Everest, independente do lugar que o Everest esteja, por que no topo do Everest está frio e nevando e congelado? Então vamos ver que há um elemento importante. Quanto mais alto, mais frio. A gente volta àquela regra do inversamente proporcional. Quanto mais alto eu estiver no relevo, mais frio a temperatura será. Vejam, nós temos aqui o nível do mar, de azul. Ok? Vejam o mar. Agora eu vou fazer o continente aqui com preto, em um lugar bem alto. O que acontece? O que aquece a gente não é a radiação solar. Digo isso pelo seguinte, às vezes a galera fala assim, professor, mas no topo do Everest, no topo do Aconcagua, no Chile, nós estamos mais perto do Sol. Era para ser mais quente, mas não é isso que acontece. Estando a 8 quilômetros de altura, a 8 mil metros, no topo de uma grande montanha do Everest, lá por exemplo, do Himalaia, por exemplo, na cadeia de montanhas do Himalaia, nós vamos ter a seguinte questão. A irradiação que aquece a atmosfera, e não a radiação. Os raios solares, a radiação solar, vai atingir a estrutura da Terra, as cidades, as rochas, todo o relevo, aquecer o relevo e a partir da irradiação, esse calor vai se propagar pelas moléculas de ar. Então eu vou em direção ao Sol, vai ficando mais frio, sim, porque o que aquece o ar, o que faz com que o tempo esteja quente, não é a radiação solar. A radiação é importantíssima, mas na verdade o que faz mesmo isso acontecer é a irradiação desse calor. E aí nós sabemos que o ar tem um peso. Tendo um peso, nós até vamos ver a pressão atmosférica aqui, ó. A pressão atmosférica está ligada ao peso do ar. Ok? Então veja, tendo um peso, o ar tende a se concentrar em uma altitude. Acima de determinadas altitudes, o ar vai se tornar rarefeito, ou seja, há menos moléculas de ar presentes. Dessa forma, não há por onde esse calor irradiar da superfície e sair viajando pelas moléculas de ar, certo? Então a regra é simples, quanto mais alto, mais frio. Entre Araxá e Santos há somente 900 metros de altitude, é pouco, mas esse pouco já garante que nós estejamos num clima tropical de altitude. Quando estudarmos os climas em específico, um por um, nós veremos as características básicas, mas nós temos que entender que Santos, além de estar mais baixo que Araxá em relação ao mar, há outros fatores importantes ali que nós vamos ver. Mas, por enquanto, eu creio que esteja simples. Próximo, para a gente continuar entendendo o nosso exemplo. Maritimidade e continentalidade. Vou pôr os dois juntos. Maritimidade e continentalidade. Vamos ver, simples demais. Quanto mais perto do mar, também vai haver um clima diferente. A influência que o mar, que os oceanos exercem no clima são gigantescas. O mar, a maritimidade, é um fator climático importantíssimo. Por exemplo, próximo ao mar, nós vamos ter temperaturas que tendem a ser mais estáveis. Porque o mar é um elemento gigantesco que não altera ao longo do ano. O ano inteiro o mar está ali, de qualquer forma, de qualquer jeito, o mar está ali influenciando o clima. Nada altera isso. Então, próximo ao mar, as temperaturas tendem a oscilar menos. Aqui em Araxá, nós dependemos dessas correntes de ar marítimas chegarem aqui. Só que em determinados momentos elas não conseguem chegar. Nós estamos muito distantes para que a influência dela seja tão permanente e constante. Então, em determinados momentos, nós estamos muito influenciados aqui por correntes de ar que vêm de regiões continentais. Essas tendem a ser mais secas, as correntes marítimas tendem a ser mais úmidas. Ou seja,
a continentalidade e a maritimidade, nós podemos entender como um fator que determina o clima, porque elas vão influenciar com alguns elementos importantíssimos. Vão influenciar com a quantidade de umidade presente no ar. Ok? Simples, não é? Por exemplo, a região do Mato Grosso, que está mais distante ainda que Araxá em relação ao mar, eles vão sofrer menos influência da maritimidade. Eles terão grandes influências de correntes de ar que são continentais, que são mais secas. Ok? Teremos aula e especificaremos isso. Por enquanto, vamos construir uma base para compreender o assunto. Diante disso, nós também temos um fator climático importante que anda junto aqui, que são as massas de ar. Digo a mesma coisa, galera. Teremos uma aula específica sobre as massas de ar. No Brasil, diversas massas de ar influenciam o nosso clima. Algumas oceânicas, outras não. Algumas oceânicas, outras continentais. E a movimentação, o caminho que essas massas de ar fazem, a quantidade de umidade que elas transportam, a temperatura que elas apresentam, a pressão atmosférica que elas alteram em determinados lugares, vão ser fatores importantíssimos para determinar o clima. Por exemplo, voltando ao litoral brasileiro em relação a Araxá. Além de nós estarmos mais distante do mar, tendo uma menor influência do mar do que as cidades litorâneas, como Santos, por exemplo, nós ainda temos que imaginar que há massas de ar úmidas que sopram do oceano, por exemplo, a massa tropical atlântica. É uma massa de ar do Oceano Atlântico que influencia muito o clima, soprando em direção ao continente. No litoral ela é mais influente do que aqui. No meio da floresta amazônica existe uma massa de ar chamada massa equatorial. Massa continental equatorial. Tem um bizil aqui. Massa equatorial continental. Profundamente quente e úmida. A influência dela aqui em Araxá é sentida em diversos momentos do ano. Ela é uma massa continental, mas ela influencia praticamente o Brasil inteiro. Então, o caminho que essas massas de ar fazem, a umidade, a pressão e o calor delas, são fatores importantes. Então, veja, os elementos do clima são as características próprias. Só que elas podem ser alteradas dependendo da latitude que a região vai estar, dependendo da maritimidade, da continentalidade, das massas de ar. O relevo também, né? Muitos livros colocam aqui o relevo. Ó. Relevo. Um fator climático importante é o relevo, com certeza. Mas aqui eu não vou me aprofundar porque é simples. O relevo está muito ligado aqui à influência da altitude. Ok? Então coloco o relevo porque nos livros trazem muitas vezes separadinho altitude e relevo, mas nós sabemos que isso tudo aqui está muito interligado. Certo? Então vejamos o que nós vimos hoje. Nós vimos hoje que há uma diferença entre clima e tempo. Sendo o clima um elemento estável que pode ser entendido como a personalidade de um lugar. O clima é equatorial, o clima é tropical, o clima é polar, o clima é temperado. Especificaremos uma aula sobre isso, sobre os tipos de clima. O tempo é instável, ele muda todo dia, como pode mudar o humor. De manhã o clima estava super mal-humorado, chuvoso e fechado. Agora o clima está super alegre, quente, ensolarado. Ok? Simples, não é? E a gente viu que há elementos e fatores do clima. Eles trabalham juntos. Os elementos são aquelas características próprias. Esse clima tem uma característica própria de temperatura, de pressão e de umidade. Só que os fatores que vão determinar, por exemplo, depende da latitude, eu vou estar em determinado clima. A altitude é um fator importantíssimo para também determinar o clima de um lugar. A influência do mar e do continente, a influência das massas de ar, a influência do relevo são fatores que determinam o clima de determinado lugar. Determinado. Galera, fechamos aqui um resumo simples e rápido. A frase do dia é: clima é o que está rolando entre nós, tempo é o que nós estamos perdendo. Não usem isso na prova, mas usem isso de cara, ok? Fechou, galera? Um abraço, até a próxima, tchau.